Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces todos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterás. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Se os meus ossos não Te forem cobertos, quando no oculto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra, os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos, apartai-vos de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, como Teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem?
Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódios consumados. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Olá, gente querida. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Hoje escolhemos Atos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Queremos falar nesta oportunidade com os queridos irmãos e irmãs sobre o tema As aparições do ressuscitado e a promessa do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 6. Nós queremos ler a palavra do Senhor, vamos juntos observar aqui esta leitura da palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Preciosa palavra do Senhor ao nosso coração. Com numerosas e indiscutíveis provas, diz o versículo 3, numa tradução que nós lemos aqui. Ainda sobre a ressurreição, queremos conversar um pouco, falar um pouco sobre este momento. Aliás, nós estamos no segundo domingo da Páscoa, dentro do ciclo pascal, e particularmente aqui, evocando mais uma vez o modo de Lucas escrever. Nós temos então o versículo 1, onde ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então ele está se referindo ao Evangelho de Lucas que ele escreveu. Então o escritor, historiador, primeiro historiador da igreja, Lucas, escreveu o seu Evangelho, o Evangelho de Lucas, e escreveu também, portanto, este livro de Atos dos Apóstolos. Escreveu a sua visão de Jesus sobre a terra, o ministério de Jesus sendo uma das visões, além de Mateus, Marcos e João, e escreveu os primeiros passos da igreja cristã após a ressurreição e assunção de Jesus, quando ele então subiu aos céus, e a descida do Espírito Santo, então Atos dos Apóstolos. E ele está dizendo aqui: escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Se a gente olhar no início de Lucas, a gente vai ver também que ele disse, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. E novamente aqui ele vai dizer, e então, tendo escrito esse primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ele diz, então, até o dia em que foi elevado às alturas, Jesus, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo
aos apóstolos que tinha escolhido. Então a gente tem esse testemunho do modo de Lucas escrever. Ele escreve através de uma investigação apurada. Ele, vamos dizer assim, faz uma pesquisa de historiador. E aí a gente então tem esse olhar de Lucas sobre Jesus e sobre o início da igreja. Então, Lucas escreve, e este é um detalhe muito importante, Lucas escreve para discipular uma pessoa. Então, tanto o primeiro livro, ele se dirige ao excelentíssimo Teófilo, como este segundo livro, novamente ele se dirige a ele. Escreveu o primeiro livro ao Teófilo, e aí novamente ele vai escrever para esta pessoa, para uma pessoa. Acho incrível esse detalhe, porque Lucas está discipulando, está evangelizando e discipulando uma pessoa. Ele está dando esta importância. E nós sabemos que o Espírito Santo, então, utiliza todo o livro de Atos dos Apóstolos para mostrar como este seguidor de Jesus realmente fez uma obra extraordinária que caiu para nós, para toda a cristandade, que foi realmente considerado parte do cânon, esses dois livros maravilhosos do escritor Lucas. Então, voltando para o texto, aqui Lucas vai falar do que vem depois que o ressuscitado está conosco. Há uma abordagem que encontrei num artigo da revista Ultimato, uma revista cristã respeitadíssima, e nós então temos ali o articulista, ou articulistas, eles estão discorrendo sobre esse momento, levantando esta questão que vai da ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo, especialmente esse detalhe quando Lucas escreve, ou seja, com relação às provas indiscutíveis do Jesus ressurreto. Então, eles abordam assim, a surpresa que não deveria ser surpresa. A ressurreição de Jesus de entre os mortos foi uma tremenda surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa, inclusive, para os apóstolos, para Cleopas e seu companheiro de caminhada, falamos sobre eles no domingo passado. Realmente foi uma surpresa, eles não reconheceram Jesus que caminhavam com eles. Para as mulheres da Galileia, para José de Arimateia e Nicodemos, para os principais sacerdotes, para os fariseus e saduceus, especialmente para esses, os saduceus que dizem não haver ressurreição, Mateus 22, 23. Para o governador Pôncio Pilatos, para Herodes, o rei, Antipas, para as multidões que cantavam Hosana, o filho de Davi, para as multidões que gritavam freneticamente crucifica-o, e talvez até para Maria, sua mãe. Os apóstolos custaram assumir a ressurreição do Senhor, e apesar das aparições do Senhor Jesus, mesmo assim, a gente vê eles conjecturando se Jesus havia mesmo ressurreto ou ressuscitado dentre os mortos. Jesus lhes mostrou as marcas dos cravos nas mãos e nos pés e ainda permitiu que eles o apalpassem. Lucas 24, 39 a 40 relata isto, o que provavelmente fizeram, já que João declara algum tempo depois, o que nossas mãos apalparam, anunciamos também a vós outros. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Então, para se certificarem de que era um Jesus ressurreto de carne e ossos, e não um espírito, o Senhor lhes pediu algo para comer na presença deles, conforme Lucas, no final do seu livro, Lucas 24, 41 a 43. Tomé foi o mais resistente, nós sabemos, não levou a sério o testemunho das mulheres da Galileia, nem o testemunho de Pedro, nem o testemunho de João. Nós temos também
o testemunho dos demais apóstolos, eles não levaram a sério, nem o testemunho dos 2 discípulos de Emaús. Né? Se eu não vir nas mãos, diz Tomé, suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 20, 25. O que levou as piedosas mulheres da Galileia ao túmulo de Jesus antes do nascer do sol do primeiro dia da semana não foi a ressurreição dele, interessante, mas a suposta não ressurreição e a vontade férrea que elas tinham de ungir o seu corpo com aromas que lhe haviam preparado. Marcos 16:1 e Lucas 24:1. Para as autoridades, para o povo, para os discípulos, a morte de Jesus foi o ponto final da sua vida, de sua carreira, de sua influência. Os 2 caminhantes de Emaús usaram os verbos no tempo passado. Jesus era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Lucas 24, 19 a 21. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Diz esta palavra de hoje, Atos 1:3. Com numerosas e indiscutíveis provas, ou como diz aqui, com muitas provas incontestáveis. E foi visto por muitas pessoas pelo espaço de 40 dias até ser assunto aos céus. Agora, novamente, ninguém contava com a ressurreição de Jesus. Mas é uma surpresa que não deveria ser surpresa. Este é o argumento do referido artigo. Surpresa totalmente desnecessária. E prossegue o belo artigo da revista Ultimato, tratando desta questão que nós queremos também colocar para nós nesse momento. Nós vemos aí, primeiro, por causa da lógica, como muito bem argumentou Pedro no dia de Pentecoste, não era possível que Jesus fosse retido pelo poder da morte. Atos 2, 24. Não era possível. Por quê? Porque Jesus demonstrou poder absoluto sobre a morte. Ele demonstrou total poder sobre a morte. Ele havia arrancado da morte a filha de Jairo, recém-falecida, o filho da viúva de Naim, a caminho do cemitério, e o irmão de Maria e Marta, Lázaro, já sepultado e em estado de putrefação. E Jesus havia feito uma declaração muito ousada. Quem não se lembra desta referência de João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós temos esta demonstração clara de que ele tinha poder absoluto sobre a morte. Em segundo lugar, por causa do enredo, como bem expressam as escrituras proféticas, diz a palavra do Senhor: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo capítulo 16, versículo 10, e também Atos vai repetir esta profecia do livro de Salmos, Atos 2, 27. Então, queridos, a história de Jesus e a história da redenção ficariam sem sentido se ele não tivesse ressuscitado. No Apocalipse, Jesus afirma: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos.
e ele garante esta vitória extraordinária de maneira maravilhosa, porque a história da redenção encontra todo sentido na ressurreição do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, também a gente deve afirmar, por causa da orientação dada a este respeito pelo próprio Senhor Jesus. A orientação dada pelo próprio Senhor Jesus. Por diversas vezes e com muita clareza, o Senhor Jesus demonstrou maravilhosamente este fato, que ele, então, em Jerusalém, seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Diz a palavra claramente, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, também no capítulo 20, versículos 19 e 20, versículos 18 e 19. De certo tempo, ele explicou: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Preciosa palavra do Senhor em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Então, Jesus nunca separou sua morte vicária de sua ressurreição. Depois da transfiguração, ele ordenou a Pedro, Tiago e João que a ninguém contassem a visão até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Mateus 17, versículo 9. Na noite anterior à sua morte, Jesus avisou aos discípulos: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, a afirmação clara, uma orientação clara dada a respeito da ressurreição pelo próprio Senhor Jesus. E também, em quarto lugar, por causa das imagens que Jesus usou para ilustrar a sua ressurreição. Uma destas imagens foi tirada da conhecida história do profeta Jonas. Diz a palavra em Mateus 12, 40, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites. O resto da sexta-feira, o sábado e o início do domingo no coração da terra. A outra foi a outra imagem, a relação que ele traçou entre o templo de Jerusalém e seu corpo. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. 3 dias. Ele estava claramente falando da sua ressurreição, usando esta imagem do templo. Só depois da ressurreição é que seus discípulos entenderam que Jesus se referia não ao templo construído em 46 anos, mas a ele mesmo. Ontem e hoje, naquele tempo, a surpresa, que não deveria ser surpresa, foi realmente, queridos, a ressurreição de Jesus. Por falta de atenção, talvez, por preguiça mental, talvez, por negligência espiritual, também por causa daquele véu diabólico que encobre o que está descoberto e cega o entendimento sadio. No tempo de hoje, os cristãos correm sério risco, e precisamos ser chamados a atenção para isto, de não acreditar nem esperar o cumprimento de outras promessas de Deus, tais como a sua segunda vinda em poder e muita glória, a ressurreição dos mortos e a súbita
transformação dos vivos e os novos céus e a nova terra. Serão surpresas que não deveriam ser surpresas. Por isso, nesse domingo, nós somos chamados a realmente renovar a nossa fé e a nossa esperança. Precisamos crer, a bem da nossa segurança emocional, precisamos crer no nosso Senhor nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis. A bem da nossa fé genuinamente evangélica, calcada na palavra de Deus, nos evangelhos, naquilo que o Senhor Jesus disse, nesse registro que nós temos da palavra aqui feita por Lucas, a bem da nossa comunhão com Deus, reconhecê-lo e pedir que Ele dê mais e mais para nós da sua sabedoria, da sua graça, da sua presença, a bem do nosso entusiasmo como cristãos. Não deveria ser surpresa, pois com Ele, Jesus, sempre é possível. É possível reconstruir. Com o Senhor Jesus é possível renovar a nossa esperança, como nós precisamos neste momento, queridos irmãos e irmãs. Novos começos, o Senhor realmente é mais e mais especialista em novos começos, e nós precisamos mais e mais reconhecer a presença do Senhor Jesus em nossa vida. Esta verdade histórica da ressurreição do Senhor Jesus, queridos irmãos, precisa realmente mais e mais fazer parte, ser parte do nosso discipulado. Esta verdade histórica tem de ser parte do nosso discipulado. Como eu disse no início, nesta forma de Lucas escrever, ele está escrevendo e discipulando uma única pessoa, Teófilo, de quem nós não temos muitas informações, mas nós sabemos que é alguém para quem ele queria apresentar a Cristo, apresentar o Senhor Jesus. Nós temos de fazer como Lucas. O versículo 3, novamente, vai dizer, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Crê que Jesus está vivo e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E nós temos também no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Na sequência, nós temos o momento em que Jesus é assunto aos céus e acontece o Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus. Nós temos que crer nas verdades reveladas, nas verdades espirituais, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos mais e mais estarmos na presença do Senhor. Ele ressuscitou, Ele está entre nós, o ressuscitado é presente e Ele nos promete dar o seu Espírito Santo, que nos dá condições de testemunhar das verdades reveladas. Mesmo que você faça para uma única pessoa, Deus pode fazer muito desse testemunho. Testemunhe para um seu conhecido, parente, amigo. Fale de maneira intencional, de maneira bem especial do Jesus que habita na sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Amém.
E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus, exaltado seja o teu nome. Tu és Deus sobre a nossa vida, sobre a vida do teu povo, sobre terra e céus. Te damos graças, Senhor, por ainda vivermos, Senhor, sob o impacto glorioso da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. Louvado e exaltado seja o teu nome por uma obra tão perfeita, por tão grande salvação. Queremos, ó Deus, neste momento, pedir que o Senhor possa, ó Deus, enviar o teu Espírito Santo, Pai, nos fazer, ó Pai, crentes, Pai, entusiasmados com a obra que o Senhor realizou, prontos a crer no Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, enche o nosso coração de esperança, de que Tu estás, ó Deus, sobre todas as coisas, e o Senhor tem preparado o melhor para, ó Deus, nós. Queremos, ó Deus, crer no Senhor mais e mais. Oramos também, ó Deus, para que venha o entusiasmo, para que possamos transmitir a Tua palavra, como fez Lucas, ó Deus, a Teófilo. Sejamos, ó Deus, testemunhas para aqueles e aquelas, porventura, ainda não creram, Senhor. Nós te oramos, pedimos também, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo, ó Deus, com poder, na autoridade de Jesus ressurreto, cura os enfermos, Pai. Envia a Tua bênção, Senhor, com a Tua mão também, ó Deus, levanta os abatidos, os cansados, ansiosos, deprimidos, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, é um momento em que carecemos muito da Tua mão, Senhor, sobre nós, a Tua igreja, Pai, sobre a cidade, sobre o Estado, sobre a nação, sobre o mundo, enfim, Senhor. Pedimos a Tua bênção e assim oramos, Pai, para que o Senhor venha abençoar, venha ao encontro do Teu povo, ó Pai, mais uma vez, na pessoa de Jesus ressurreto, na obra gloriosa que o Teu Espírito realiza em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, que a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento e amor de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneçam convosco sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos, queridas, um privilégio estarmos conectados. Queremos que o Senhor nos guie neste domingo. Como tivemos este culto, daqui a pouco teremos a Escola Bíblica Dominical, uma aula especial. Não deixe de conectar e participar deste momento, de divulgar também ainda este momento. Nós teremos uma aula especial com a presença do reverendo Leontino Farias dos Santos. Ele vai falar sobre a saúde mental e emocional em tempos de pandemia e quarentena. Se conecte, então, é o momento de podermos aprender e também compartilhar este conteúdo tão importante. Será uma bênção ver você conectado. E também teremos às 19 horas o nosso culto de louvor e adoração, como temos feito a cada domingo. Transmissão pelo YouTube e pelo Facebook da IPI do Cambuci. Que o Senhor muito abençoe a sua vida. Tenham um abençoado domingo. Amém.